noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do Instagram Meire na Web, também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Então, pessoal, hoje à noite nós vamos aqui fazer uma live daqui a poucos minutos. Eu estou aqui para convidar todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre o autoconhecimento, que é um assunto interessante, um assunto bastante atual e que eu acho que é bom a gente trazer esse tipo de assunto, porque a gente aprende muito com os profissionais que trabalham como coach, como personal, coach, executivos, e assim pode trazer mais informações para a gente, porque a gente precisa muito melhorar a nossa vida mais produtiva e feliz. E o autoconhecimento ajuda a entender quais são as nossas habilidades, os nossos interesses. Conhecer a si mesmo é uma tarefa fundamental para tomar decisões conscientes e acertadas, e para isso, hoje à noite, eu estou trazendo uma convidada super especial, a Cris Mariano, que daqui a pouco vai entrar aqui com a gente. Eu gostaria de avisar a todos vocês que as lives aqui do Meire na Web, aqui do perfil do meu Instagram, depois elas seguem com a edição lá pro canal do YouTube. Quem ainda não conhece o canal do YouTube, pessoal, tem várias lives, são quase 200 lives, entrevistas com conteúdos bastante variados, tá? Então vai ter um conteúdo, um ou dois ou três ou quatro que vocês vão gostar de assistir as lives, entrevistas ou até mesmo ver um pouco dos meus vídeos. Boa noite, Rosana, tudo bem? Rosiane, tudo bem com você? Eu estou muito feliz de vocês estarem chegando aqui no Instagram para participarem da live, para assistirem. E a minha convidada de hoje, a Cris Mariano, é personal e coach executiva com experiência de mais de 20 anos em gestão de pessoas. Ela procura fazer a diferença no trabalho dela de coach, na vida das pessoas, nas equipes e empresa para quem ela trabalha. Trabalha com entusiasmo, promovendo sempre a transformação e contribuindo também para o processo evolutivo das pessoas. E nós sabemos que conhecer a si mesmo é uma tarefa fundamental para que a gente possa tomar decisões importantes, conscientes e acertadas. Então, para isso, eu peço que vocês que conhecem alguém que gosta desse tipo de conteúdo, que gosta de falar sobre esse assunto ou escutar sobre esse assunto, tragam aqui para essa live para que a gente possa ter o maior número de pessoas atendendo aqui ao meu pedido e também assistindo aqui a presença da minha convidada de hoje, Cris Mariano, que eu já vou fazer o convite agora mesmo, tá? Então, boa noite para cada um de vocês que estão aqui. Então, vamos lá. Cris, eu já vou te convidar para você entrar aqui na nossa live, bate-papo, que vai ser bem interessante. Boa noite, pessoal. Rosiane, Regi e outras pessoas que estão chegando aqui para assistir a nossa live. Então, vamos lá. Cris, eu já te enviei o convite. Vamos aguardar aqui a entrada. Silmar, boa noite. Sueli Oliveira, boa noite. Lourdes, boa noite para cada um de vocês. Então, gente, vamos falar um pouquinho desse autoconhecimento, que nos últimos tempos, né, a gente tem conversado tanto sobre esse assunto, tanto... vou te convidar de novo, Cris, não tem problema. A gente tem visto, assim, tanto nas redes sociais, como também livros que falam sobre isso, palestras que falam sobre isso, e vendo um pouquinho, né, o autoconhecimento é interessante a gente trabalhar, né, na gente mesma. Eu já enviei, Cris, eu enviei o convite para você, tá? Deixa eu checar aqui. Já enviei para você. Eu já te enviei o convite, tá bom? A gente tá só aguardando você entrar. Então, hoje em dia tem... Oi, Cris, tudo bom? Oi, Nina. Consegui entrar. Conseguiu, que bom. Mas Que você bom. sabe que, olha, hoje eu passei... Cris, boa noite, tá? Como é que tá Boa aí no noite. Texas, em Austin? Uma delícia, um tempo mais ameno, graças a Deus, Passou depois aquele desse frio período que a gente de... vem a gente também hoje teve um dia lindo, gente. lindo, lindo, graças a Deus. Também, assim, Ontem, teve hoje, sol, deu para tirar um pouquinho o casaco. Nossa, eu sim. estava tão feliz hoje. No meu trabalho hoje eu consegui levar as crianças no playground, né, da escola. Uhum. Então eu fiz uma coisa que eu fazia muito quando eu morava no Brasil. Então eu coloquei assim o rosto assim no sol, falei para as crianças assim: "Vamos curtir esse sol". Sol lindo.
Lindo, Né? energia. Uma energia boa. Que bom que o tempo Sim. aí tá bem gostoso. Olha, boa noite para você. Obrigada por ter aceitado o meu convite. A gente vai falar sobre um tema que eu acho que é super interessante, muito Eu amo. atual. Eu estava agora há pouco falando para o pessoal que hoje em dia as pessoas falam muito sobre autoconhecimento, é muito livro, é muita palestra, é muita coisa. Então, o assunto é interessante para a gente É. conversar aqui. E eu quero te dizer também como você é personal coach, você trabalha, né, com empresas, com pessoas, então você Uhum. tem os seus 20 anos aí de experiência, de estudo, Sim. então eu quero assim que você possa aqui passar para a gente, para as pessoas que ainda não conhecem muito desse assunto, assim, o melhor que você tem para passar, porque eu já conversei com você sobre isso e Já. eu sei que você tem uma habilidade enorme de explicar de uma forma clara e bastante acessível para as pessoas que estão aqui presentes, tá bom? Então, seja Hum. bem-vinda. E você sabe que tem muita gente aqui, olha, do teu perfil lá do Tem. Instagram e do meu perfil do Instagram. Então, a gente está aqui Tem com mesmo. as dois grupos aqui juntos para ouvir você falar. Cris, você que já tem uma experiência de mais de 20 anos trabalhando em gestão de pessoas, você fazia esse trabalho desde lá do Brasil? Sim, na verdade eu fiz uma transição de Tá. carreira aos 45 anos de idade e aí eu acabei fazendo 9 formações em coaching. Então, mas por que a escolha do coaching, né? Já dentro de um processo de Olha quem autoconhecimento, onde eu tá falei, aqui, o agora está na hora. O Fábio! Fábio, eu também Ai, te amo. O Fábio, eu também tô Fábio, com que muitas bom, tá? saudades. Obrigada por você estar aqui, tá? O Fábio fez uma live comigo maravilhosa, tá? Sim, um trabalho Ele tem um trabalho maravilhoso que ele faz aí em lindo, muito Atlanta. interessante, muito inteligente ele ter Muito. criado essa forma de ensinar as pessoas a dirigirem aqui na América, que não é fácil, né? Não é fácil, não é fácil. Tem que abrir filial em outros estados, viu, Aham, Fábio? isso Então fala, mesmo. olha, Aham, a coach já querendo expandir o negócio dele. vamos lá. Então, assim, Então, você então teve eu uma fiz essa transição de transição de carreira, então. carreira, mas por quê? Porque dentro do meu processo de autoconhecimento, veio aquela questão de eu sempre gostar mesmo de trabalhar com pessoas, de fazer a diferença na vida das Certo. pessoas, de fazer com que as pessoas crescessem, de relacionamento, de. Se você pegar minha história de vida, minha história profissional, as pessoas trabalhando comigo, sempre marcou não só pela minha forma de liderança de gestão, era o feedback que eu tinha, mas pela forma de como eu tratava as pessoas e fazia com que elas, né, ajudava elas a passarem por coisas e se conhecerem melhor e conseguirem resolver melhor. E às vezes era uma oração, às vezes era um conselho, às Certo. vezes era um ouvir. Então, assim, eu amo fazer a diferença na vida das pessoas. E eu acho que o principal motivo de eu querer ser coach foi justamente isso, de eu me encontrar. E esse processo de autoconhecimento, ele começou comigo através das mudanças que eu fiz na minha vida, entendeu? Nesse processo de transição de carreira, de mudança de país, de Isso. divórcio, de tudo. Então, hoje, assim, eu falo para você, eu amo, eu trabalho life e eu trabalho business, executive coach com o mesmo amor. Aham. E uma coisa que eu te falo, nenhum coaching, nenhum processo de mudança começa sem o autoconhecimento. É verdade. Nossa, Então, não adianta. isso. Eu estava lendo um pouquinho a respeito do assunto, né, antes de fazer a live com você. Então, eu vi o seguinte: é tão importante porque em qualquer fase da nossa vida, a gente tem que tomar decisões, a gente tem que colocar, né, assim, o nosso eu de uma forma positiva para Uhum. tomar atitudes. Isso é tanto na relação, na vida afetiva, como também na profissional. Em tudo, em Tudo, né? todas Em as tudo. áreas Então, da é sua vida. importante É. isso. Você sabe, Mary, o autoconhecimento ele é tão mais profundo do que as pessoas imaginam, Certo. porque assim, ele não influencia em uma área da sua vida, ele influencia em todas as áreas da sua vida. E, na verdade, quando a gente fala do autoconhecimento, que é aquele negócio de você saber reagir às coisas positivas, às coisas negativas da vida, e mais do que isso, potencializar também as coisas na sua vida. Certo. Então, assim, o autoconhecimento ele vale para todas as áreas da nossa vida, né? A nossa vida tem muitas coisas e aquilo que foge ao nosso controle é o que a gente mais precisa de Olha, já autoconhecimento. tem Faz sentido? elogio aqui, olha, a Hum, Ju está falando. a Fez me Júlia. ensinou tanto aprendizado, já colocou aqui, ó, autoconhecimento na vida, né? Em todo mundo. É importante mesmo, é super Sim. importante a gente ter saber
usar esse autoconhecimento, né, e ter a certeza de que a gente está Isso. aprendendo no caminho certo. Então, vamos iniciar assim falando para as pessoas o que seria esse autoconhecimento. Assim, a gente começando do básico para esclarecer para as pessoas que ainda é uma palavra nova. Tá. O autoconhecimento, lógico que tem várias explicações sobre o autoconhecimento, mas a minha explicação sobre o autoconhecimento é que o autoconhecimento é quando você sabe quem você é, como que você se tornou a pessoa que você é hoje, Certo. o que isso influencia na sua vida, no seu posicionamento, nos seus perfis comportamentais, qual o seu propósito de vida e o que você quer deixar. Então, quando a gente consegue responder pelo menos essas 5 perguntas, quem eu sou hoje, o que a minha história de vida influenciou para que eu seja essa Certo. pessoa que eu sou, né? Como eu reajo às coisas, qual o meu propósito de vida e o que eu quero deixar, você já começa a ter uma boa, sabe? Você já começa a falar assim, nossa, eu me conheço. Porque as pessoas, quando a gente pergunta assim, dentro do processo, quem você é? Se defina. Às vezes a pessoa toma um choque, assim, não sabe nem se definir, não acontece isso? A A maioria. maioria das Tá. vezes, eu vou te falar a verdade. Se você não passou por um processo de autoconhecimento, seja através de uma, né, psicologia, coaching, se você Certo. não foi a fundo, é muito difícil você se definir. Você se define, mas você se define Aham. superficialmente, né? Eu sou uma pessoa extrovertida, eu sou uma pessoa legal, tento não fazer mal para ninguém, eu sou uma boa profissional, ou eu Certo. sou às vezes teimosa, mas isso não é Tá. autoconhecimento. Autoconhecimento é você entender quem você é, por como você se tornou essa pessoa, como a sua história de vida tem a ver com isso, entendeu? Qual o seu propósito de vida e qual o seu legado, o que você quer deixar. A partir daí, entendeu? Você já começa a se aprofundar e você começa a ter condições de falar melhor sobre você, se entender melhor, se aceitar melhor e assim vai, né? Acho que ela citou, a Simone citou alguma coisa aí que ela falou. Lembra, Cris? Eu acho que foi alguma coisa que ela citou. Eu não foi se Peraí. falou com relação eu vi uma palavrinha aqui que ela usou, que eu acho que foi rule, né? De regulamento, alguma coisa desse tipo. Bom, então, Aqui mesmo. é. Ela falou, lembra, Cris? Eu não. O processo dela, né, que a gente fez. Das Ah, regras, né? Das da regra, das ferramentas e ferramentas, é regras, desse essas Cris. coisas. Você A sabe minha que mãe é linda, eu aprendo com ela todos os dias. a Olha que bonitinho. minha mãe também está aqui. E Ai, que linda, minha então, também. assim, você sabe, Cris, tudo que eu aprendo, assim, que eu consigo ler um pouco, é um livro, alguma coisa assim, Uhum. eu falo para minha mãe, sabe? Eu faço com que ela aprenda junto comigo. Ela, às vezes, Sim. até, eu acho que ela até acha assim, mas você tá querendo me ensinar muita coisa. Mas é que eu acho que, às vezes, quando a gente está indo num caminho, eu não sei se estou sendo clara, quando você está indo no caminho, que você está aprendendo algo, você tem a sensação de que você precisa repassar isso para alguém. Isso, Então, esse entendi. exemplo bem simples assim que acontece muito comigo, eu queria te perguntar, por exemplo, quando você começou a trabalhar como coach, né? A gente vai já Uhum. voltar para o autoconhecimento. Você começou a perceber que as pessoas tinham essa necessidade de ter uma pessoa mediando esse tipo de comportamento emocional, de saber realmente para onde, porque se você perguntar para a maioria das pessoas para onde que você está indo, o que que você deseja daqui a 5, 10 anos, que é uma pergunta que as pessoas têm feito Uhum. muito, as pessoas param e não sabem responder. Não Não sabem. sabe. Na verdade, é difícil para muitas pessoas responderem assim: qual o seu objetivo desse ano? O que você quer para esse Já ano de fica 2024? difícil, né? Porque são poucas as pessoas que Certo. definem isso previamente, entendeu? Não que eu falo, muitas coisas independem da gente, mas o autoconhecimento, ele tá em você saber quando as coisas que você saber se posicionar diante das coisas que também não dependem de você. Certo. Né? Então, assim, quando eu me tornei coaching, assim, foi muito legal, porque meus primeiros clientes, isso quando eu finalizei a primeira Tá. formação, tá? Meu primeiro cliente, ele era um diretor Américas da Verifone, nos Estados Unidos, que foi meu assistente 10 anos
antes na empresa que eu trabalhava, que eu era coordenadora e depois gerente dele. Só que eu acompanhei toda a carreira Tá dele. bom, E quando entendi. ele falou, Cris, você saiu da empresa, da CISA, você... O que que você está fazendo? Eu falei, olha, eu me apaixonei pelo coach, eu estou fazendo um processo de transição, ainda trabalho prestando consultoria na Aham, área de comércio exterior, mas estou fazendo a primeira formação de life coaching, e é uma grande formação. E ele falou assim para mim, Cris, o dia que você terminar essa formação, quando que vai aham. ser? Setembro. Você me passa porque eu vou te contratar. Você foi minha coach a vida inteira. E há muito tempo eu queria fazer um processo com alguém que eu confiasse. Então, se alguém quiser ver no meu LinkedIn, Maurício Bufano, também tem nas minhas redes sociais, o depoimento dele pós nosso processo, essas coisas, e a gente se acompanha até hoje, porque eu falo, meus coaches, o legado é pro resto da vida. É uma maravilha. A Julinha que tá aí, a, a Simone, são pessoas que eu fiz coach e que, assim, é pro resto da É vida. uma coisa Entendeu? que a pessoa aprende e não perde, né? Não esquece, Não não perde. perde, Isso só é melhora a transformação, né? Porque acaba sendo uma transformação. isso. É por isso que o autoconhecimento é uma transformação, porque quando você aprende a se olhar, a se entender, a se compreender, a reagir melhor com as coisas, a fazer análise de oportunidades, fazer coisas, você realmente é um processo que é pro resto da sua vida, porque a vida inteira vão acontecer coisas que dependem e coisas que independem de você. Mas a questão é como você reagir Aham. a isso. E o autoconhecimento é a chave para isso, gente. Eu falo que assim, você perguntou se as pessoas, se eu senti que as pessoas precisavam. Eu senti muito que as pessoas precisavam, mas eu senti que no começo a gente quer falar muito. Essa questão que você falou, a gente quer dividir as coisas, a Isso, gente quer isso. contar, a gente quer. E às vezes as pessoas não estão nem preparadas Não, para não. isso. Porque elas não estão vivendo a fase que você está É, você vivendo. falou uma Mas você coisa sabe muito, quando. muito pontual. É. Mas você sabe quando que vai começar a fazer a diferença e elas vão vivenciar isso e vão começar a dar mais credibilidade, principalmente as pessoas que são mais próximas a você, quando elas verem como você começou a reagir diferente a várias coisas na sua vida. Então, assim, quando a gente começa a mostrar o nosso processo de transformação, as pessoas começam a dar credibilidade. Eu me emociono falando com isso sempre, porque eu Ai, que amo, absolutamente. lindo. Eu sou grata a Deus, assim, todos os dias da minha vida, né? Porque eu falo assim, primeiro lugar na minha vida é Deus. Muitas vezes falam, porque o coach acha isso, o coach acha aquilo, o coach não é psicólogo, o coach acha que... Não, eu falo assim, a minha vida, eu sou pautada, em primeiro lugar, nos meus valores, o primeiro valor é Deus. Segundo, para mim, Jesus Cristo foi o maior coach do mundo. Então, ele é meu maior Ensinou, exemplo. né? Ensinou muita coisa pra gente, É. né? A E terceira, eu falo lição assim, ficou muita coisa. aplicar isso na minha vida faz toda a diferença, entendeu? E aí, quando eu consigo ajudar as pessoas e elas veem isso, e no coaching a gente tem uma troca muito legal, é um negócio que é maravilhoso, porque a pessoa te vê como você é, entendeu? Mas conhece e sabe como você reage às coisas, como você faz, você dá exemplos, você troca experiência, você, entendeu? Então, esse autoconhecimento é um processo que é para toda a vida e é uma coisa que nunca mais você vai deixar de ter. Exatamente. Nunca mais. Nunca mais você vai deixar em algum momento, mesmo que você fale assim, puxa, isso aqui tá difícil, mas peraí. Por quê? Que emoção que eu tô sentindo? Por que que eu tô Aham. sentindo? Isso aqui tá me remetendo ao quê? Ok, essa área da minha vida aconteceu isso que eu não esperava, mas depende de mim ou independe? Se depende, o que que eu posso fazer? Se independe, eu também tenho que reagir de uma outra forma. É. Entendeu? Então, assim, o autoconhecimento ele te leva ao autodesenvolvimento e aí é o E processo que é pro quando, resto da vida. quando começa no autoconhecimento, quando você começa a fazer um trabalho de coach, né, com alguém, então você começa com são sessões assim, como é que é? Vamos explicar aqui para o pessoal como é que funciona. Sim. Na verdade, assim, o coaching é muito interessante porque você só faz com alguém que quer Ótimo, fazer. tá? Não é Tá? nada Não assim, é assim, eu imponho. tá, Meire, você certo, vai fazer entendi, coach comigo, certo. entender? Não, se você não quiser fazer, não vai dar certo. Por quê? Primeiro que o meu trabalho é ajudar você a chegar dentro do seu objetivo. A gente estabelecer metas, a gente Certo. avaliar seu estado atual, a gente avaliar o estado que você quer chegar, e aí, a partir daí, eu vou te ajudar. Então, a primeira parte, assim, a pessoa precisa querer. Segundo, aí a gente vai trabalhar o quê? Dentro,
O autoconhecimento é a primeira coisa? Sim, mas a gente vai entender qual é o seu momento de vida atual, o que te levou a buscar um coaching. Certo. Você vai E aí, ponteando, vai fazendo uma descrição de tudo que está acontecendo atualmente com aquela pessoa. A pessoa que você vai exatamente. acompanhar, certo? Porque a partir desse momento que a gente Entendi. trabalha, né? Qual o seu momento atual? O que Tá. está acontecendo? O que você está buscando nesse processo? Né? Então, às vezes é uma questão emocional, às vezes é uma questão de autoestima, às vezes é uma questão de relacionamentos, às vezes é uma questão profissional. Pode ser várias coisas, mas aí a partir daí, desse momento que ela está vivendo, aí eu começo meu trabalho. A gente vai estabelecer um objetivo, vamos colocar algumas metas que a gente vai alcançar, que a gente vai trabalhar para o alcance desse objetivo, e aí começa o processo de autoconhecimento. Gente, é legal. O que é Isso é isso? muito Né? legal. É muito Muito, é melhor do que maravilhoso, gente. você. Eu fico pensando o seguinte, sabe, Cris? É muito melhor do que você chegar para alguém e assim contar algo e Não, ficar naquela dúvida. Não dá, gente, não dá certo. não dá. Você sabe receita de Eu sou bolo? muito assim, eu sou muito a favor, sabe? Eu sempre fui a favor de qualquer tipo de terapia, Hum, essas coisas todas, porque eu acho hum, que ajuda. ajuda, a gente precisa de A gente ajuda. Eu sou precisa, é coach isso e eu mesmo. preciso de Aham, ajuda. Quantas vezes, dentro do meu entendi. processo, de coisas que eu passei, sabe, eu tive pessoas a quem eu fui recorrer, que eu sabia que também tinha muito conhecimento, que eram pessoas que poderiam me ajudar e a gente ia trocar, ia bater papo, eu ia colocar, eu ia chorar, eu ia falar. Porque eu também preciso. A gente é ser humano e a gente tem que saber Aham, disso, entendeu? Mas é até isso, para quem você vai pedir ajuda? Você vai falar para todo mundo ou você vai pedir ajuda para quem você sabe que vai fazer a diferença na sua vida naquele momento? exatamente. Entendeu? Até isso, né? É a questão de você saber se colocar no momento que você está numa situação adversa, Aham, né? Então, aí a partir desse momento a gente vai estabelecer o objetivo e aí eu vou começar entendendo desde assim a história de vida da certo. pessoa, o que essa história de vida reflete no perfil comportamental dela, porque a gente trabalha um assessment. Entendeu? O que que é esse assessment dentro do perfil comportamental da pessoa? A história de vida dela, como influencia na personalidade dela? Essas coisas. E o que isso tem a ver com o momento atual? O que está a favor, o que está contra? O que que ela vai poder trabalhar? Vai ser bom que ela trabalhe, né? Aí a gente passa a fazer uma outra ferramenta que a gente começa a fazer um auto-feedback, que aí a gente vai mais a fundo para a pessoa começar a entender também quais são os autossabotadores dela, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, qual é o propósito dela, o que que motiva, o que que faz ela acordar todos os dias, Que entendeu? O que legal, muito que, né? E aí você interessante. começa a se aprofundar em autoconhecimento. Então eu falo assim, 70% do resultado de um processo de coaching, eu trabalho na parte de autoconhecimento, com 3, 4 ferramentas só de autoconhecimento, Quer dizer, o entendeu? autoconhecimento, então, é muito forte, né, nesse Muito forte. processo, né? Muito, Tá. porque a gente vai trabalhar, dificilmente uma pessoa que está num período de transição, que isso, que aquilo, ela vai estar, por exemplo, seja num relacionamento. Sim, Acabou agora um relacionamento na vida dela. Normalmente, como que tá a autoestima dessa pessoa? com certeza para baixo, né? Entendeu? Como que tá o momento atual de vida dela? Tá bem, deve estar bem confuso, né? Assim, Entendeu? depois que você sai de um É, relacionamento, uma separação, alguma coisa, deixa as pessoas muito, muito confusas, né? Muito inseguras como ela também. vai seguir a vida dela a partir de agora, que ela vai ter uma outra vida. Como Tá. encarar essa outra vida e as mudanças que isso tem com equilíbrio emocional, com clareza, com respeitando os seus sentimentos, respeitando o seu tempo, porque é isso. O autoconhecimento não é para que a gente se torne Mulher Maravilha ou Homem de Certo. Ferro, essas coisas, não. É para que a gente entenda que até de vez em quando, assim, hoje é meu dia de chorar. E tá tudo bem, eu vou chorar. Aham. Hoje eu vou pedir colo, eu quero a minha mãe, eu quero conversar com a minha mãe, eu quero colo. Entendeu? Hoje não, hoje é dia de eu levantar e fazer minhas coisas, porque independente da situação que eu tô vivendo, a minha vida Certo. não acabou. Pelo contrário, entendeu? Então, assim, eu te falo, 70% é autoconhecimento, é você começar a entender e em quantas áreas da sua vida o autoconhecimento é necessário, como é importante a gente ter uma vida equilibrada para que a gente tenha equilíbrio emocional, né? Eu sou formada em psicologia positiva também. Então, Maravilha. dentre as minhas formações de coaching, eu fiz a psicologia positiva que eu amo, porque vai estudar o seu estado de felicidade.
né? Então, o estado seu de felicidade, quanto mais feliz você for em todas as áreas da sua vida, melhores resultados você vai Com ter, certeza. né? Dentro, é comprovado cientificamente, dentro de uma pirâmide do processo evolutivo, quanto mais evoluído você for, e a maior parte, a primeira parte da pirâmide começa na evolução espiritual, então quanto mais você for mais evoluído, tiver mais experiências, tiver mais transcender as coisas, mais feliz você vai ser. A sua felicidade ela vai durar mais tempo, né? Então, quando a gente faz o estudo da felicidade, é justamente por isso. O que te traz mais felicidade e que dura mais tempo? Aham. Você não faz isso sem um processo de autoconhecimento, né? A gente, às vezes, eu pergunto num processo assim, ok, né? Se você tivesse que falar hoje, o que mais te motiva na sua vida profissional, no trabalho que você tem, na empresa que você trabalha? A maioria das pessoas vão dizer assim, meu salário, meu cargo, meu isso. Não, A maioria faz isso mesmo. é comprovado cientificamente que É. não. Você tem que admirar Aham. seu líder, você precisa se sentir parte do negócio, você precisa se sentir valorizado, você precisa ter, o segundo motivo, você precisa ter pelo menos um amigo na empresa. Então, se a gente não trabalhar essas coisas, não começar a ir mais a fundo, entender como essas coisas são Por isso importantes que pra às vezes, gente. né, Cris, assim, no trabalho tem tanta. Assim, eu vejo muito isso, né? Eu trabalho com muita gente também. A gente vê muito as pessoas muito insatisfeitas com o trabalho, muito infelizes, muito reclamam de tudo. Uhum. Então, não estão ainda conhecendo essa pirâmide da. Não Não, conhecem, né, a pirâmide da felicidade. não. E às Isso. vezes acaba afetando as outras pessoas que têm um certo equilíbrio, né? Você começa a ver a Sim. diferença. Por isso que às vezes, já uma outra pergunta, quando você faz o coach com as empresas, né? Com as equipes de empresa, é muito direcionada essa parte do autoconhecimento também dentro do trabalho? Porque existe muito Por essa que que é ideia, né? direcionado? Tem muita empresa, tem muito coach que não trabalham muito o Tá, autoconhecimento, tá? Vai direto ao ponto, faz um assessment, que é certo, uma avaliação de perfil comportamental, e aí com base no cargo da pessoa e o que é esperado dentro daquele certo. cargo, aí fala no seu assessment, ó, você fez isso aqui seu perfil bate com isso aqui bate com aquilo. Não, gente, não. Porque até para você transformar uma pessoa um líder, a pessoa precisa entender quem ela é. Verdade. O perfil comportamental dela vem da onde? De que Certo. valores que ela tem também? Aham. Então, assim, se você não juntar esse autoconhecimento para a pessoa entender quem ela é, por que ela reage daquela forma, por que às vezes é um líder que é super, né? É aquele líder que envolve as pessoas, o outro é aquele líder que só manda, o outro é aquele líder, Existem entendeu? vários Que tipos, né? tipo, mas se a pessoa não entender quem ela é, o perfil dela comportamental e por que ela tem esse perfil, como que ela vai mudar? É verdade. Como que ela Vai vai ser se difícil mesmo. autodesenvolver para começar a trabalhar? Poxa, eu tenho dificuldade com pessoas, mas eu sou um líder. Mas eu tenho dificuldade, entendeu? Eu sou uma pessoa extremamente, que a gente fala, né, dentro dos perfis, eu sou uma pessoa extremamente de dar ordens. Eu não quero conversar. Eu não quero ouvir. Eu sou um executor nato, né? Dentro dos perfis que a gente trabalha, tem o executor, o Certo. comunicador, né? O planejador e o analítico. Mas ele é muito executor. O executor, ele não tem paciência de conversar, ele não isso, ele não é aquilo. Agora, se ele está num processo, ele está tendo dificuldade de lidar com pessoas, e ele entende que pelo fato dele ser tão executor, tão isso, tão aquilo, se ele não trabalhar essas outras áreas dele, o comunicador, o saber ouvir, o ter pessoas na equipe dele que o ajudem nesse Ah, sentido entendi. também, entendeu? Como ele vai trabalhar isso? Não vai trabalhar, entendeu? Então, assim, é muito importante trabalhar o autoconhecimento e ir mais a fundo. Quanto mais a fundo a gente vai no autoconhecimento, maior a nossa capacitação da gente estar bem com a gente mesmo, da gente ter o equilíbrio, da gente entender e saber lidar com as situações e realmente é, mudar. Porque a gente pensa assim, não, ninguém muda. Gente, Tem muda. Tem coisas que você muda, coisa assim, que que você você. Eu trabalha. digo sempre assim, não é nem. Eu não falo nem a palavra muda. Eu digo assim, tem coisa que você melhora, gente, né? Você não Melhora, precisa ficar fazendo a desenvolve. mesma coisa sempre, tá dando o tempo todo, tá vendo que não tá dando certo e você não vai abrir a sua mente, né, para outras coisas, para aprender, para conhecer, para se melhorar, porque você vai fazer efeito. Mas
Você do concorda? Você tem que outro. ter propósito Tem para que isso. Você ter, tem que é entender. mesmo. Você tem que entender quem você é, o que você quer, o que você quer deixar. Você tem que ter um propósito. O propósito, a gente entender quem a gente é, ir a fundo nesse autoconhecimento, ter esse propósito, é o que faz a gente ter vontade de se desenvolver, de mudar, de fazer mais coisas, sabe? De se abrir para coisas novas, né? A gente trabalha muito no processo de coaching, no processo, seja o life ou o business, Aham. né? A síndrome de Gabriela. Eu nasci Ah, assim, eu sim. cresci assim, É. né? Eu morri Não, assim. é. Não, gente. Ficou conhecida Não. essa síndrome de Gabriela. Eu fiz até uma live uma vez com um rapaz que ele citou a mesma coisa. Ele estava Uhum. falando, o assunto dele era sobre crenças limitantes e ele falou justamente sobre isso, né? Essa Sim. síndrome que as pessoas acham que é aquilo e acabou, eu sou desse jeito e tal. E como é que a gente faz para desenvolver esse autoconhecimento, né? Você já falou um pouco, assim, de cinco, acho que Uhum. você colocou 5 coisas que são mais Isso. importantes, né, no Sim. processo. Sim. Então, assim, a partir do momento que você trabalha, que você começa a se conhecer mais, aí a gente vai começar a trabalhar com ferramentas para agir, você conseguir agir a seu favor, né? Então, como que você desenvolve o seu autoconhecimento? Uma situação hipotética, tá? Vou comentar uma É, situação minha. Eu tenho um perfil que eu sou comunicadora tá, executora. Então, eu sempre vou começar, vai ser uma coisa mais informal, eu vou, ao mesmo tempo, como eu tenho uma executora, eu sou informal, mas eu dou ordem, falo. Mas é aquela ordem que a pessoa vai, eu vou fazer com que a pessoa queira fazer aquilo, vou falar a linguagem da pessoa. Então, como que eu me desenvolvo nesse sentido, né? No meu autoconhecimento? Ok, eu já sei que eu sou comunicadora executora. E eu olhei, tenho na equipe, a Meire, a Meire é uma planejadora nata. Então, ela é aquela que quer fazer junto. Ela é aquela que ela é certo, paciente, que ela é isso, que ela é aquilo. Mas como que eu vou trabalhar e me desenvolver com isso? Com a Meire, eu já sei. Meire, esse projeto ele não vai andar sem você. entendi. Entendeu? Você vai ser peça fundamental. Você é a pessoa que eu preciso, eu comunicadora, você é a Certo. pessoa que eu preciso, entendeu? Para que você realmente faça diferença e esse projeto saia com sucesso que a gente espera que ele saia. Pronto, ganhei a Meire. Porque a Meire é planejadora. A Meire falou, nossa, ela depende de mim nesse projeto. Uhum. Você acha que a Meire vai falar não pra mim? Aí isso é a melhor coisa do mundo. Por quê? A partir do momento que você se conhece, que você passa a conhecer o próximo, que você entende as suas emoções e a emoção do próximo, e você sabe lidar com essas situações, é aí que você tem o melhor do melhor dos mundos. E é aí que vem a inteligência emocional, inclusive. Né? Tá, A gente fala que a inteligência emocional, você se autodesenvolver dentro do autoconhecimento é a busca de você realmente fazer as coisas a seu tá, favor. Em situações adversas ou situações que você vai potencializar o seu potencial, né? Então, você sabendo, se conhecendo, conhecendo o outro, entendendo as emoções, você consegue chegar lá. Então, isso é um exemplo de autodesenvolvimento dentro do processo, né? Um outro exemplo, né, de autodesenvolvimento. Eu, como comunicadora executora, eu nunca tive hábito também de sentar e fazer planejamento mesmo certo, de vida, planejamento de ano, tá, entendeu? O meu analista é baixo. Quando eu faço um processo de coach, quando eu converso com você, quando eu converso com alguém, não, eu tenho que estar prestando atenção em tudo que você fala, porque é dali que eu vou puxar uma coisa ou outra. Nesse momento, o meu analítico é muito alto. certo, Agora, eu sou a pessoa que me debruça em livros? Não. entendi. Mas eu aprendo fazendo. E aí, eu vou para o curso e vou fazer. Eu já sei que não funciona para mim. Ah, Um entendi. aprendizado online, por Tá bem claro, exemplo. né? Eu espero que o É, pessoal esteja, porque gente, é muito interessante isso façam que você perguntas está também. colocando. É isso mesmo. Façam perguntas, Aham. fiquem à vontade, né, para isso, porque o assunto é muito vasto. É, Então, assim, quando eu me autodesenvolvo, quando eu já sei, eu não sou uma pessoa que funciona de comprar um curso online que eu tenho que ter a regularidade de todo dia, 7 horas da manhã, entrar e fazer. Mas, em compensação, eu funciono, sim, para fazer um MBA online, como eu fiz de um ano, em certo. gerenciamento de crise e desenvolvimento de lideranças,
2 sábados e domingos por mês, das 9 da manhã às 5 da tarde, era online, mas participativo. Legal. Excelente, amei. Uhum. Amei, fiz da minha casa, maravilhoso. 9 horas, né, de formação no sábado, 9 horas no domingo, um ano. Pronto, eu funciono muito bem, porque ali está interagindo com o professor, está interagindo. Então, o autoconhecimento e o autodesenvolvimento é você se autoconhecer, entender como você funciona melhor e se potencializa com isso. Faz Faz, sentido? Né? sim. É isso, né? E isso, a gente está falando de uma coisa assim, mas a gente pode falar de coisas simples do dia a dia. Como gerir seu tempo Tá, melhor? Como fazer a gestão do seu tempo melhor? Um analítico, para ele, às vezes é fácil, porque ele já tem tudo escritinho. Ele já põe lá tudo tá. que ele precisa fazer na semana, Aí no você horário. fala daquela agenda, né? Tem pessoas Isso, que é muito, muito organizada com relação à agência, marca tudo, né? Assim. isso. E aí, Dentro dos perfis tem, né? então, aí nessa parte analítica, a pessoa é 10, né? Vamos dizer assim. Mas aí tem um outro ponto que tem uma outra coisa que a pessoa não sabe fazer muito bem, então ela tem que procurar o autoconhecimento para poder aprender aquilo que está faltando, é isso? Isso, até Aham, porque assim, na verdade, dentro do autoconhecimento, a gente precisa entender assim o nosso certo. perfil comportamental. E nós temos 4 perfis comportamentais e todos nós temos os 4, em maior ou menor. Tá, Aí, como a sua história de vida influencia nisso? Porque a gente vai ver, normalmente, como você foi criada, sua mãe, o seu pai, né, o ambiente que você foi criado influenciou no sim. seu perfil. Então, perfeito. Entendeu? Já vamos Tá, responder. vamos responder. Olha que legal essa pergunta da Flávia. Amei, Flávia. Obrigada, Vamos. tá? Flávia, obrigada. É uma das minhas amigas maravilhosas de Tá. Atlanta que eu amo. Muito obrigada. Então, assim, então você vai entender. A pessoa que é muito analítica, ok, ela é ótima para poder fazer um schedule bom, isso, aquilo, Tá, aquilo outro. Mas muitas vezes para colocar em prática ela não é, porque a gente precisa entender que o analítico, ele também, ele precisa pensar mais, ele toma decisões menos certo. rápidas. Então, como ele se desenvolver sendo um analítico para tomar decisões mais rápidas? É isso que a gente vai trabalhar. E através do autoconhecimento, dessas ferramentas, a pessoa ela já começa a entender facilmente assim, não, peraí, ok, mas se eu ficar se eu tiver que fazer esse trabalho e eu quiser fazer minucioso assim, eu vou conseguir o objetivo que eu quero no tempo que eu preciso? Não, então não. O que que é importante fazer? Então a gente trabalha dentro do processo de coaching, eu até escrevi um pouquinho aqui, Tá, né? A questão do autodesenvolvimento, separar a sua vida em caixinhas, você saber lidar com situações adversas versus tomar atitudes assertivas, certo. entendeu? Você conseguir fazer um bom planejamento de vida, de tempo, você ter uma vida equilibrada. É tão Então, legal, né? É o tão autoconhecimento ele importante. vai te permitir se autodesenvolver em todas essas áreas. Uhum. Entendeu? Aí a pergunta da Vamos lá, Flávia. Eu Flávia. respondi sua pergunta, Meire? Respondeu. Tá, ó, excelente. Ó, Tudo que você está falando ok. aqui, olha, eu estou amando, porque além da gente estar aqui conversando, eu também estou aprendendo muita coisa com você. É possível ser um líder não sendo um comunicador? Boa Uhum. pergunta. Sim, Flávia, é possível, porque na verdade não só o comunicador é um bom líder. Todos os perfis comportamentais têm o seu estilo de liderança, e aí eu trabalho isso no coaching Tá, também, entendeu? Com a ferramenta. Então, qualquer pessoa, dentro do seu estilo mais, ou menos, independente, ela é um líder. Só que a forma de líder que ela é um líder diferente. Então, por exemplo, o líder, se ela não é um comunicador, nem um executor, por exemplo, se ela for, e nem o planejador, porque o planejador, como ele faz junto, ele de alguma forma, tá. ele usa o comunicador dele, entendeu? Uhum. Mas se ele tiver um analítico maior do que o planejador, do que o comunicador e o executor, normalmente ele vai ser uma pessoa que mais vai dar ordens. Então, ele vai dar ordens, ele gosta mais de alcançar os resultados através ordens dele, assim, ele vai explicar, eu quero que a gente vai fazer isso, Determinada isso e coisa isso. tem que ter aquele Meu papel resultado. é esse, o seu é Tá, esse, o seu é esse. Tá claro? Ok. Ele diminui as conversas e cada um tem a sua obrigação e faz e depois vai mostrar o resultado. Esse é o estilo de liderança, entendeu? De uma pessoa mais analista. Agora, a partir do momento que ele conhece os outros perfis, ele começa a entender que assim, ok, eu sou mais analítico, mas se eu tenho essa pessoa na minha equipe que é um comunicador e eu preciso dele, porque eu legal. sou mais quieta, que nem a gente fala, né? Um general.
por exemplo, normalmente ele é mais comunicador. Ele é aquela pessoa que vai influenciar as pessoas a fazer o que ele quer. Certo. Entendeu? Mas nem sempre, se ele não entender quem é a pessoa certa, nem sempre ele vai ter sucesso. Ele vai influenciar, ele vai ter que puxar para ele a pessoa certa. Entendeu? Então, até isso, quando a pessoa não é tão comunicadora, ela vai entender que nem sempre é ela que vai fazer aquela comunicação, mas ela vai ter alguém que faça para ela. E aí ela vai usar isso tendo alguém a favor dela ou ela se autodesenvolvendo mesmo, entendendo? Não, ok. Uhum. O que que me faz não ser um comunicador nato? Eu preciso ter uma autoestima melhor, eu preciso entender mais, aí eu vou trabalhar com a pessoa, né? A sua autoestima versus a sua autoconfiança. Por quê? Às vezes você não é um comunicador nato de falar, falar, falar. Mas quando você sabe do assunto é mais fácil? É, então vamos saber do assunto. Entendeu? Vamos entender também o quê? Que assim, você está ali porque as pessoas confiam naquilo que você vai passar, ou é pelo cargo, ou é pelo se você é bonito, se você é feio. Não, é pelo que as pessoas confiam. Ok, então aí eu vou trabalhar essa Autoconfiança. autoconfiança, que é uma autoestima mais um autoconhecimento, para a pessoa entender que é sim, ok. Entendeu? Eu posso fazer isso e começar a se autodesenvolver nessa questão. Então, assim, qualquer pessoa, independente do perfil comportamental, ela é um líder e ela tem uma liderança e ela vai potencializar isso de acordo com quanto mais ela se autoconhecer e se autodesenvolver nos perfis menos. Entendendo que muitas vezes assim, ela nunca vai ser um comunicador, não. Nunca vai ser aquela pessoa que já vai chegar, chegando, brincando, conversando. Que chegou numa reunião que tem 20 pessoas, ou numa apresentação que tem 20 pessoas, ela não conhece ninguém. Ela, comunicadora, ele vai sair dali conhecendo. Entendeu? Certo. O analista provavelmente só se ele se sentir confortável, se alguém chegar até ele, se isso, aquilo, tá tudo bem. Mas se você se conhece, se você fala, não, ok, eu tenho essa dificuldade, mas eu estou num evento que eu preciso me mostrar. Então você já consegue, você tem ferramentas para isso. Então, qualquer pessoa, independente do perfil, ela pode ser um líder, ela é um líder, e ela pode se desenvolver e se tornar, sim, um comunicador, um executor, um planejador, desde que a gente se conheça para isso. Ó, tá aqui o Michel Genico, que também é meu coach. Nossa, que legal. Tô com Tem um monte de gente vários coaches aqui, bacana. que delícia! Muito Que bom, né? delícia! Olha, Muito obrigada a todos, imagina. muito obrigada. Eu estou muito feliz de você estar aqui, tá? Porque Eu também. você tem um trabalho muito lindo, muito importante, muito bacana. E a forma Ai, como você fala, como você explana o assunto, eu acho que chega muito claro para as pessoas. Então, eu talvez é espero. isso que faz a Se não diferença. chegar, pergunta pra gente Então, depois. Pode isso perguntar. mesmo, pode Entendeu? perguntar aí o que vocês quiserem. Tem uma aqui, por exemplo, como é que a gente pratica esse autoconhecimento no dia a dia? Assim? Como que a gente pode praticar na nossa vida? Como que a Sim. gente consegue fazer isso como uma, vamos dizer assim, como uma lição, né? Todo dia, não Uhum. lição, mas seria assim como uma tarefa, Sim, né? Diária. sim. Primeira coisa, você entendendo quais são os seus objetivos de vida, o seu objetivo do dia, o seu objetivo do mês, da semana. Então, assim, eu aconselho todo mundo a entender mesmo, né? Ok, que momento de vida eu estou vivendo, o que que eu quero para mim a curto, médio e longo prazo, Certo. e a traçar esses objetivos. Entendeu? E a partir do momento que você se autoconhece, que você começa a se autodesenvolver, você começa a trazer isso para você. Quem eu sou, como eu estou agora, o que que eu quero, o que que vai influenciar e o que que eu preciso fazer. O que que depende de mim, o que está nas minhas mãos. Entendeu? Fazer. Ah, gente, Um muito monte de obrigada. elogios aqui para Muito, você. muito obrigada. E façam Maravilhoso. perguntas, por favor, façam perguntas. Então, Eu tô assim, esperando aqui as perguntas, né? Vamos ver se tem mais alguém aqui. Vocês podem mandar isso mesmo. direto aqui, gente. Nem Pode precisa ir lá mandar. na caixinha de pergunta. É isso. Eu vejo, por exemplo. Então, assim, o colocar no dia a dia é você entender o momento que você está vivendo, entendeu? Quais são os seus objetivos pequenos, médios e grandes, que metas você precisa alcançar. Às vezes, metas, assim, diárias. Eu tenho coach e pessoas que falam assim, nossa, eu tenho muita Tá, dificuldade, entendeu? De fazer um bom planejamento de comida. Por exemplo, ai, olha, a gente em casa come mal, come isso, come aquilo. Como que você, a partir do momento que você tem autoconhecimento do seu perfil e você certo. auto se desenvolve, ok. Então eu vou fazer um planejamento. Uhum. Concorda?
Eu vou trabalhar um planejamento. Por quê? Chegar em casa todo dia, depois de um dia estressante, depois de um dia isso, você fala assim, agora o que que eu vou fazer de comida? Qual a chance de você fazer, entendeu? Um arroz e ovo, um arroz, feijão e ovo, uma carne, não sei o quê, não sei o quê. Você não vai fazer um prato se você precisa, sabe? Não, a gente quer comer bem, a gente quer comer equilibrado, a gente precisa disso, não sei o quê. Então vamos trabalhar através do autoconhecimento, ok. É isso que eu Autodesenvolvimento, o que gosto, que eu né? O que eu preciso quero, fazer? vou me É isso. melhorar, então é isso que eu tenho que correr Eu vou atrás. comprar antes, eu vou me programar, vou planejar melhor meu tempo, eu vou fazer um cardápio para a semana, mais ou menos, eu vou já deixar as coisas prontas, entendeu? Assim, eu vou fazer coisas que facilitem a minha vida, né? Que eu falo assim, gente, às vezes façam coisas que facilitem a vida de vocês, mas coloquem isso, planejem isso. Isso é se autodesenvolver. Você entender que assim, no dia a dia você vai ter dificuldade se você não fizer isso. Você não vai conseguir seguir. Um dia você vai fazer uma comida boa, outro dia você vai fazer uma comida nada, outro dia não vai ser. Entendeu? Não, se eu quero isso para minha vida, se eu tenho isso como uma meta, um objetivo na minha vida, ok, vamos trabalhar isso, né? Outra coisa, né, Cris, assim, por exemplo, falando um pouco, né, da vida da gente aqui nos Estados Unidos, né? Aqui a gente tem uma vida que merece muito esse planejamento, né? Por Muito, exemplo, muito, muito. né? Tudo é baseado em planejamento. Eu, por exemplo, às vezes eu me pego, alguém me liga e diz: O que que você está fazendo? Eu falo: Estou lavando roupa, né? Estou com roupa na Uhum, máquina, estou dobrando roupa, estou limpando a geladeira, estou arrumando as compras do supermercado. Então, assim, esse planejamento, para a gente poder trabalhar esse autoconhecimento do dia a dia, esse planejamento, no caso da gente aqui, ele é muito, tem que ser muito muito. bem e a gente tem que ter prazer também de fazer as coisas, né? É, Não ficar também muito, vamos dizer assim, à mercê de agenda e de tudo. Você tem que sim, equilibrar. Eu achei legal que você usou a palavra é um pouquinho atrás sobre esse equilíbrio. Então, como é que você isso. orienta as pessoas nesse aspecto? Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente busca um autoconhecimento, um autodesenvolvimento para que a gente alcance um equilíbrio emocional, uma vida com prazer, né? Certo. Para que a gente melhore o nosso estado de vida, de tudo, a gente transcenda as coisas. Então, eu falo assim, a melhor coisa que a gente pode ter na vida é uma vida com equilíbrio. E a gente fala assim, a gente ouve muito, aqui você não tem tempo para nada, você só trabalha, Não, você só isso, você só. Não, quem faz o nosso quem tempo, faz quem é faz a nossa vida com isso mesmo. equilíbrio, somos nós. Aham. Mas a gente precisa entender o que é uma vida com equilíbrio. Uma vida com equilíbrio é justamente isso. Quais são as áreas da sua vida que são importantes? Entendeu? Então, eu trabalho uma ferramenta muito simples, que é a vida em 12 caixinhas, né? Que a gente trabalha 12 caixinhas, que, assim, tem você com você mesmo, tem você, seus hobbies, que a gente fala, eu tenho uma live que a gente fala só sobre hobbies, a importância de você ter hobbies na sua vida, entendeu? É extremamente importante. As meninas da Da rádio entraram rádio, também, que delícia. a Beijo. Minhas Sofia lives começaram com e a vocês, lindas. Débora. A Débora. Então, você entender que é o que você falou, ok, eu tenho que ter tempo para cuidar de roupa, eu tenho que ter tempo para cuidar de casa, eu tenho que ter tempo para cuidar de mim, eu tenho que ter tempo para cuidar da minha família, eu tenho que ter tempo para estar com amigos, eu tenho que ter tempo para me desenvolver, eu tenho que ter tempo para trabalhar meus Certo. objetivos de onde eu quero chegar. Então, é realmente isso, entender que a vida é em caixinhas e começar a trabalhar esse tempo e nunca a gente pode deixar. Você falou assim, mas a gente tem que tomar cuidado para não ficar muito com a agenda. Até para fazer, sabe o dia de não fazer nada? Você tem que deixar o dia de não fazer nada. Aquele dia que você vai acordar, nem que seja um sábado por mês de manhã. Você fala assim, esse sábado, aquele sábado eu não vou planejar nada. O que me der na telha fazer, eu vou acordar e vou fazer. Tá tudo bem. Isso é vida para equilíbrio. É verdade. E Entendeu? É você entender, é né? interessante, né, com isso, porque, por exemplo, às vezes já aconteceu comigo, assim, eu tenho um determinado dia que eu vou estar off no meu trabalho. E Uhum, aí eu aproveito tão bem esse dia, enquanto que eu sei que tem outras pessoas que acumulam tudo para aquele dia off. Então, no lugar de você aproveitar o seu dia, resolver as coisas mais importantes e fazer e ter aquele momento de você, não, hoje é meu dia off, né? Para quem não sabe, o dia de uhum, folga do trabalho, né? O dia sim.
você não está trabalhando. Então, você executar as coisas que são mais importantes, que você determinou, mas você também separar um tempo, porque senão você chega no trabalho no dia seguinte mais estressada do que você Mas saiu no dia anterior. cansar, você preferia ter ido Era melhor trabalhar. ter Quantas ido pessoas falam? Eu preferia ter trabalhar ido assim mesmo. trabalhar. Então, assim, eu trabalho muito isso comigo, assim, Sim. aquele momento assim, de marcar o tempo, por exemplo. Olha, até 2 horas da tarde eu vou estar ocupada com as minhas coisas particulares, as coisas que eu tenho que fazer, ou se é supermercado, se é uma consulta médica, se é uma coisa que eu tenho que resolver. Aí, depois daquele horário, eu já separo, e isso tem me ajudado bastante, Sim. sabe? Assim, Mas ajuda ajuda, a gente muito. acaba entendendo que você pode trabalhar esse tempo. E eu também não acredito naquilo que as pessoas dizem assim, o tempo todo, que eu acho que já virou assim um hábito. Ai, a gente não tem tempo para nada. Tem Não, sim, tem. tem A sim. gente tem tempo de Tem. organizar um café com as amigas, a gente tem Sim, tempo de programar, entendeu? A gente tem tempo de você organizar 2 horas do seu dia para fazer alguma coisa para você. Então, sim, essa parte assim, desse assunto que eu estou falando para você, eu gostaria também que você falasse um pouco para as pessoas sim. do teu conhecimento, como a gente trabalhar isso. Tá. Por isso é tão importante a gente ir tão a fundo no autoconhecimento e ter ferramentas para isso, né? Você é É, inspiração para alguém aí, olha. Pro meu padrasto. Essa menina é uma inspiração na minha vida e sou muito suspeito em Olha que falar. legal, Ah, bacana. André Obrigada, tá, Garcia Roberto, também. André, a gente pelas suas trabalha há muitos palavras anos. queridas com a Cris, porque a Ai, Cris é muito querida mesmo. olha, eu falo assim, voltando, né, ao que você me perguntou de como a É gente trabalhar isso. isso, entender Conseguir esse. entender Isso. essa parte assim da responsabilidade que a gente tem que ter, e ao mesmo tempo a gente separar um tempo para a gente mesma, né? É, Assim, para você ter esse equilíbrio. é aquela questão da gente entender quem a gente é, como a gente quer viver, que tipo de qualidade de vida a gente quer ter, entendeu? O que é importante a gente fazer a nosso favor. Aí quando você começa a entender o que é importante fazer a meu favor, você começa a entender assim, eu amo ferramentas tipo as 5 linguagens do amor, que tem uma das 5 linguagens é tempo com qualidade. Quando a gente mora fora, a gente entende mais Mas ainda o quanto é muito importante mais, é. a gente ter tempo com qualidade. Como é importante eu fazer um happy hour com as minhas amigas do Brasil. Eu tô há 5 anos longe delas. Aham. Entendeu? Mas não, eu continuo sendo a promoter dos happy hours. Entendeu? Por quê? Porque isso é importante. Então, é tempo com qualidade. É você entender que a sua vida, o que é importante para você? Ah, é importante você trabalhar, você ganhar dinheiro, você pagar conta. É muito importante. É importante você ter é, uma boa casa. Entenda o que é importante para você e haja a seu favor. Mas lembre que tudo que é importante para você, você vai conseguir se você tiver equilíbrio emocional para isso. Então, é muito importante eu juntar um tanto de dinheiro em tal ano, assim, para eu cumprir o objetivo tal. Agora, se eu não definir como eu quero chegar lá, eu vou chegar lá acabado, porque eu vou ter trabalhado aqui 16 horas por dia, 15 horas por dia, vou ter comido cachorro quente, vou ter comido mal, não vou ter falado com ninguém, vou ter passado um ano extremamente estressado, com uma vida totalmente desequilibrada e talvez eu consiga aquele resultado. E quando eu conseguir, talvez eu esteja emocionalmente tão Que nem desgastado vai que valer eu a não vou pena, né? conseguir É usufruir verdade. da forma como eu poderia usufruir. E se eu chegar ainda a conseguir aquilo, tudo. Então, assim, o caminho, a gente trabalha muito isso no coaching, o caminho, como você quer chegar. Muito Entendeu? E interessante. aí sim, você priorizar com equilíbrio a forma como você vai chegar lá. Né? É. Eu fiz uma transição agora, recomecei minha vida aqui no Texas, depois de 4 anos e pouco, aí em Aham. Atlanta. Então, assim, não adianta eu chegar, eu quero milhões de resultados, entendeu? Mas eu sei que esses resultados, eles vão depender de eu conseguir a fase um, a fase 2, a fase 3, a fase 4, tudo Deus na frente, ele operando, e uma coisa ou outra, a gente entender que dentro do planejamento do que a gente quer, é assim, você traça, você saiu daqui, você quer chegar aqui. Mas nunca é uma linha linear. Entendeu? Porque vão acontecer coisas que independem de você. Certo. Entendeu?
Independem, pode ser um problema de saúde, pode ser alguém que, alguma coisa que você achou que aquilo, tomou aquela decisão e ela não foi assertiva, pode ser que mudou, né? Veio Covid, todo mundo veio Covid, não vai mais trabalhar fora, vai ficar dentro de casa. Covid foi Como fazer, como se refazer? a nossa, foi o grande desafio, né? Eu acho que Um grande do desafio, grande porque desafio, né, do alguns mundo inteiro. perderam muito, Isso. outros ganharam muito. Eu falo para você, foi o ano que eu mais trabalhei com coaching na minha Eu sei vida, que desde a minha eu conheço transição, muita gente assim que entendeu? deu, ainda bem, né? Que deu muito, eu conheço muito mais gente que deu muito mais Uhum. certo trabalhando, produzindo coisas, colocou a cabeça para funcionar. Eu quero Sim, fazer algo diferente do que mesmo as pessoas que perderam muito. mas como pessoas que também caíram em depressão Sim, sim, profunda, se mataram. claro. Como as empresas tiveram que trabalhar o equilíbrio emocional. Eu trabalhei com uma empresa 1 ano nesse período. Quando a gente começou o processo na empresa, a liderança estava depressiva, o ambiente da empresa, o clima organizacional estava horrível, entendeu? Por quê? Porque as pessoas não sabiam, algumas se deram muito bem trabalhando de casa, outras não. Se você pegasse o dono da empresa, se deu super. Ele fala, é uma loucura isso para mim, porque ele é o cara Aham. que é o comunicador executor nato, que está ali no meio de todo mundo o dia inteiro. Então você imagina para ele não ter o controle de estar Está ali, presente, né? entendeu? Então, o quanto é importante você se conhecer nesse momento e você conseguir entender que assim, ó, agora não é assim, é assim. O que eu posso fazer a meu favor? Então, assim, aumentou muito o número de lives, aumentou o número de happy hours que não existia, né, online. Eu falei, gente, é perfeitamente normal. Minhas amigas fazem comida, separam um vinho, a outra separa não sei o quê, e a gente passa 3, 4 horas batendo papo, Eu, fazendo tempo de eu qualidade. tenho na minha família, a minha irmã fez um aniversário lá ela fez aqui em Atlanta e ela reuniu amigas dela da Europa, do Brasil, cada um na Sim. sua casa. E a gente foi uma experiência tão diferente, mas tão bacana. E a gente Assim, tem que praticar isso no dia a dia, né? A gente isso, que mora fora, eu falo, a gente precisa praticar, porque como você vai conviver com as pessoas que você ama, que estão lá no seu país, e você vai deixar de conviver? Não. Entendeu? Assim como a gente trabalha a nosso favor dentro do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, para você estar aqui num país que é diferente do seu, que totalmente tem uma cultura diferente do seu, e você diferente. amar estar aqui, você se relacionar aqui, você se abrir para ter amigos aqui, amigos americanos de outros, entendeu? Então, assim, tudo isso é um processo. E o autoconhecimento, você entender, né? O que é importante para você agora, onde você quer chegar e como você agir a seu favor, é isso que é você trabalhar o seu autoconhecimento, o seu autodesenvolvimento e suas quebras né, crenças limitantes, realmente, e alcançar seus objetivos, Maravilha. né? Trabalhar sua autoestima, que eu falo que é fundamental. Então tem muitas coisas. O autoconhecimento, a gente trabalha todas as áreas, se a gente Mas imaginar o da que nossa você vida. já passou aqui de informação, acho que já dá para a gente ter uma certeza, né, de entender melhor o que, que a gente precisa saber sobre as nossas habilidades e os nossos interesses. Bom, a gente Isso. tem um tempo aqui no Instagram, né, Cris? Mas a gente até já Uhum. combinou que a gente vai fazer outras lives com outro Isso tema. Você nunca mesmo. mais vai sair daqui. E a gente Ai, que vai linda. fazer várias, porque o assunto é muito bom. É muito, Você sabe que muito eu bom. tenho um carinho muito grande pelo teu trabalho. Eu Então, quero. agradeço muito esse convite, porque foi a minha volta às lives Olha depois que de 1 ano e 3 legal! meses, mais ou menos, que eu não faço Aham. live, entendeu? E assim, eu falo, nada é coincidência, porque eu coloquei no meu planejamento desse ano, janeiro, eu iria voltar a trabalhar a Verdade. questão do meu coaching e da minha live. Porque com essa transição para o Aham. Texas, eu dei uma parada, eu atendo meus clientes, né, que já vinham fazendo, outros Certo. que então essas coisas, mas a parte de live, de me mostrar mais, eu tinha parado e eu coloquei em janeiro. E aí eu vi aquele seu convite e você falou, eu já tinha te convidado e você não viu, Gente, foi tão né, não me respondeu. interessante, porque Falei, eu chegou na fiz. hora Foi na certa, foi uma hora resposta de certa. Eu Deus. adorei também, porque assim, eu fiz um convite para a Cris ano passado, em janeiro. E aí muitas coisas aconteceram. Ela mudou, saiu de Atlanta, foi morar no Texas, né, em Austin.
E aí, quando foi em janeiro, eu estava checando organizando a minha agenda. Eu falei, nossa, a Cris nunca me respondeu esse convite, deixa eu tentar de novo. E aí ela me respondeu, ela falou, nossa, Mary, vamos fazer sim, que legal. E aí a gente já conversou sobre o tema, e aí eu fiquei Sim, muito feliz. Então, é porque tinha que ser nesse momento, tanto para mim tinha que quanto ser. para você também, porque eu acho que veio num momento muito bom, Exatamente. assim, para a gente falar sobre o autoconhecimento. Eu gostaria que você passasse aqui para as pessoas as suas redes sociais, o que que você está produzindo aí, o Sim. que que vem. Tem algum curso? Você está começando alguma coisa? Vamos aproveitar esses últimos minutos aqui que a gente está Vamos lá. aqui com todas as pessoas que amam a gente, que gostam. Então, primeiro, muito obrigada a todos que participaram das minhas redes sociais, das redes sociais da Meire, pelas perguntas, pelo carinho. É muito gratificante trabalhar com isso, é muito gratificante ter isso como propósito de vida. Eu falo que, assim, é o meu maior propósito de vida, é esse, né? E eu trabalho com isso com muito amor. Para esse ano, eu quero voltar com lives, eu quero fazer coaching grupos com Legal! mulheres, coaching grupos com casais, né? Também, e coaching com família, porque eu acho que é tão importante a família se conhecer, se autoconhecer. Eu fiz com a minha família e assim, a nossa relação Melhorou, transformou. melhorou mais Melhorou ainda, né? muito, muito, porque cada um aprendeu a falar a sua própria língua, entender a língua do outro, falar a linguagem do amor do Aham. outro, entender o perfil comportamental, o que é importante, o que é isso, se sentir mais seguro dentro de si mesmo, entender? Ter mais autoconfiança. Então, assim, eu fiz um coach com mulheres também, que a minha concunhada participaram há 3 anos atrás, e aí só mudou a minha vida. Então, assim, eu fiz na igreja, no meu primeiro ano em Atlanta, uma palestra na igreja que o pastor me pediu sobre a importância do planejamento familiar e financeiro para as famílias. E foi uma bênção. Nossa, que Então, legal! assim, a gente entender Ainda mais como é aqui, né? Que a importante. gente precisa muito, né? As famílias que estão aqui precisam ter esse apoio, né? De se Sim, organizarem, a parte sim. financeira, e isso tudo Então, assim, eu me coloco super à disposição para quem quiser trabalhar um life coaching, para quem quiser trabalhar um business coaching, para quem quiser trabalhar família, porque é extremamente importante a gente entender assim um ao outro e mais a fundo, saber se relacionar melhor, saber compreender, saber potencializar. Então, o coaching familiar é um negócio maravilhoso, abençoado por Deus, entendeu? Coaching de casais, gente, porque relacionamento é tudo. Eu falo, não é relacionamento fácil. também é um ponto assim que às vezes precisa ter bastante cuidado, né? Muito, Às vezes duas pessoas muito, diferentes e tal. Olha, muito. Cris, eu quero que você me manda, tá? Quando você for fazer os Sim, cursos, divulgar alguma coisa, eu quero que o pessoal também acompanhe para poder entender te melhor todo agradeço. esse trabalho que ela faz. E é isso, tá? Eu desejo É muito isso, muito sucesso para você. obrigada. Que bom que você está iniciando um novo ciclo Te agradeço. e Bem, está fazer feliz, está parte dele. fazendo o que você gosta e o resultado É, disso é assim, é muito claro quando você fala é, sobre o seu trabalho. Assim, eu sempre me tá emociono quando eu falo. estampado assim, Eu sou uma como coach você faz. chorona, viu, E outra gente? coisa, Porque fazer aquilo que ama não eu tem acho isso tão preço. bonito, porque assim, a gente percebe que você faz, você se emociona porque você faz isso com muito carinho, com muito amor, Muito amor. e no fundo você está cuidando das pessoas e plantando a sua sementinha também. E tudo Exatamente. com muita fé Exatamente. também, que eu sei que você é uma pessoa de Sim, fé, então isso é maravilhoso. Olha os comentários aqui, que parabéns pela linda. live. Muita gente Muito já colocou obrigada, aqui, legal, Luana, também obrigada. Aragão, Olha, linda. pessoal, Flavinha. a live vai ficar E. gravada, mas Ah, depois que bom. segue lá para o canal do YouTube. A gente coloca o link, aí depois eu passo para você repassar para os seus convidados também, tá bom? Sim. Meire, muitíssimo Beijo, obrigada. É um ano, obrigada. gente, de muito sucesso, de muito autoconhecimento, autodesenvolvimento, quebra de crenças limitantes, alcance de objetivos, viu? Obrigada, E, querida. acima de tudo, de equilíbrio emocional e felicidade. Tudo em dobro para você, tá? Tá? Obrigada. Tchau. Tchau.